Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos continuar aqui então falando sobre lógica proposicional. E nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre tautologia, contingência e contradição. Bom, mas antes de falarmos aqui sobre essas três coisas, eu preciso só adicionar uma coisa que eu esqueci de falar no último vídeo, mas que aí vai ser muito importante para esse vídeo aqui. No vídeo anterior, se você não viu o vídeo anterior, veja antes de ver esse. No vídeo anterior a gente falou sobre a função interpretação, certo? Nós vimos então que ela atribui determinados valores de verdade em determinadas circunstâncias. Então a gente sabe que a função interpretação ela vai atribuir o verdadeiro a essa disjunção aqui, se e somente se ela atribuir a cada um deles o verdadeiro de maneira disjuntiva, né? Ou seja, se P for verdadeiro ou se Q for verdadeiro. Só que talvez você se pergunte, tá, beleza, mas como que a gente vai saber o valor de verdade de P e de Q? Foi isso que eu esqueci de falar no último vídeo. A função interpretação, ela, na verdade, é um conjunto de funções. São várias funções. Só que todas elas seguem aquelas cláusulas que eu coloquei no último vídeo, né, das quais essa daqui é uma. Né? Essa aqui é a cláusula sobre a adjunção, mas a gente tem sobre a implicação e tudo mais. Todas as funções e interpretações seguem essas cláusulas aqui. Só que elas vão diferir justamente no valor de verdade que vai ser atribuído a cada fórmula simples. Então, eu tinha falado lá no primeiro vídeo sobre operadores que a lógica ela segue o princípio de composicionalidade. Isso quer dizer que se a gente sabe o valor de verdade de P e Q, então a gente consegue determinar o valor de verdade de uma fórmula como essa daqui. Porque ela é composta só de P e Q e de operadores verofuncionais. E esses operadores eles seguem o princípio de composicionalidade. E essa interpretação ela nos mostra justamente isso. Só que para a gente determinar o valor de verdade disso aqui tudo, a gente precisa saber o valor de verdade das partes. Certo? E o valor de verdade das partes é também atribuído pela função interpretação. E é o que eu vou mostrar agora. Isso aqui na verdade é muito simples, é uma coisa com a qual nós já estamos acostumados. Eu vou fazer aqui uma tabela verdade normal aqui para mostrar isso para vocês. Bom, a gente tem a tabela verdade e como a gente sabe, a primeira coisa que a gente faz é atribuir as possíveis combinações de valores de verdade entre as variáveis proposicionais aqui, né? Simples. E o que a gente faz? A gente tem aqui, se você prestou atenção nos últimos vídeos, eu sempre falo que são interpretações, né? Primeira, segunda, terceira e quarta interpretação. Essa interpretação que eu estou falando é justamente a função interpretação. Então aqui a gente vai ter uma função interpretação I1, uma função I2, I3 e I4. São funções de interpretações diferentes, porém que seguem essas mesmas cláusulas aqui. Beleza? E o que vai mudar? Vai ser justamente o valor de verdade que vai ser atribuído para P e Q. Então nessa primeira função interpretação aqui, essa função ela vai atribuir verdadeiro aos dois. Essa segunda função interpretação ela vai atribuir verdadeiro ao primeiro e falso ao segundo. Essa terceira função ela atribui falso ao primeiro e verdadeiro ao segundo, e essa quarta função atribui falso aos dois. Beleza? Essa aqui é a única parte em que elas diferem. É essa parte aqui que eu falei, né, que ficava à esquerda da tabela de verdade. Então é bom você separar bem isso daí. Essa é a única parte em que elas diferem. Aqui o comportamento delas vai ser o mesmo, porém vai ser o mesmo baseado nos valores que foram atribuídos aqui nessa parte da esquerda. Certo? Então essa primeira função de interpretação aqui, ela atribui verdadeiro aos dois. E a gente vê, aqui eu não estou com essa cláusula, né, mas a função, ela... Eu vou escrever aqui, peraí. Então essa função de interpretação, ela atribui verdadeiro à implicação, que é o que a gente está tratando aqui, se e somente se o antecedente for falso ou o consequente for verdadeiro. Essa cláusula aqui vai ser seguida por todas essas quatro interpretações aqui. E a gente só precisa verificar isso aqui, se o antecedente é falso ou o consequente é verdadeiro. Nesse primeiro caso aqui, essa função de interpretação I1 atribui verdadeiro ao consequente. E a gente vê aqui que se o consequente for verdadeiro, né, como é uma disjunção, pelo menos um dos dois precisa ser verdadeiro. Então, como o consequente é verdadeiro, essa implicação retorna verdadeiro. Nesse segundo caso aqui, a gente tem uma segunda interpretação que atribui verdadeiro ao P e falso ao Q. Só que, como eu falei, nessa parte aqui, ela vai se comportar exatamente igual a essa primeira interpretação. Esse mesmo esquema aqui. Então, se o antecedente for falso ou o consequente verdadeiro,
essa função retorna verdadeiro. Caso contrário, ela retorna falso. Bom, aqui a gente tem que o antecedente é verdadeiro. Beleza, então só com isso aqui a gente não consegue dizer se ela é verdadeira ou falsa. Só que ela diz também que o consequente é falso. Então, isso aqui não está sendo cumprido, né, porque o antecedente é verdadeiro. Só que isso aqui também não, porque o consequente é falso. Então, se nenhum desses dois aqui é cumprido, como é C e somente C, a gente tem que isso aqui é falso. A terceira função de interpretação é atribuir falso ao antecedente. E a gente vê aqui que se for atribuído falso ao antecedente, a gente tem que a função retorna verdadeiro. Então aqui é verdadeiro. E nessa quarta interpretação, ela nos diz que o antecedente é verdadeiro, é falso também, igual a de cima, mudando apenas aqui o consequente. Mas se o antecedente for falso, a gente já sabe por isso aqui que ela retorna verdadeiro. Beleza? Então, tenha em mente que quando você faz uma tabela verdade, cada linha da tabela verdade corresponde a uma função e interpretação diferente. E o que difere uma interpretação da outra? O valor de verdade que é atribuído às fórmulas atômicas da tabela verdade que você está fazendo. Certo? Só isso que difere. Na parte aqui da direita, nessa parte daqui para cá, né, se tivesse mais fórmulas aqui, como isso aqui, por exemplo, essa parte toda aqui, o comportamento de todas as funções, interpretações aqui, é exatamente o mesmo. Beleza? Então, só isso daí que eu esqueci de falar no último vídeo. E agora a gente vai falar sobre tautologia, contingência e contradição. Esses conceitos eles são bem simples e são bem precisos. Então, eu vou definir cada um deles aqui agora. Bom, então, uma fórmula é uma tautologia se e somente se todas as atribuições de verdade pelas funções de interpretação retornarem verdadeiro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se a gente tiver aqui uma fórmula, no caso aqui é P implica em Q, eu vou usar como exemplo, essa aqui não é uma tautologia, mas eu só vou usar para explicar. Aqui então a gente tem que uma tautologia, uma fórmula é uma tautologia se as atribuições de verdade retornarem sempre verdadeiro. O que isso quer dizer? Quais são essas atribuições de verdade? Justamente a coluna da tabela verdade correspondente à fórmula que estamos analisando, certo? Então, se nós estivermos analisando essa fórmula aqui, P implica em Q, a coluna abaixo dela é esse conjunto de atribuições de verdade que eu estou usando aqui nessa definição. Então, nesse caso aqui, a gente tem que é verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Tem um falso aqui. Então, isso quer dizer que não é o caso que todas as atribuições de verdade retornam verdadeiro. Porque se fosse, seria verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro, certo? Só que aqui tem um falso aqui. Então essa fórmula não é uma tautologia. Eu vou dar um exemplo aqui de tautologia. A gente tem aqui então duas funções de interpretação, né? I1 e 2. A primeira atribui verdadeiro ao P e falso ao não P. Na verdade elas são a mesma função, né? Porque como a gente só tem uma variável aqui, é a mesma função que já está seguindo aquela primeira cláusula da negação. Então, essa segunda parte aqui atribui falso a P e verdadeiro a não P. E aqui a gente tem essa fórmula, a gente quer saber se ela é uma tautologia ou não. Qual que vai ser o resultado dela nessa primeira interpretação aqui? Bom, é uma disjunção, certo? Essa disjunção ela retorna verdadeiro se somente se pelo menos um dos dois for verdadeiro. E a gente vê aqui que P, nesse caso aqui, é verdadeiro. Então, aqui retorna verdadeiro. E aqui embaixo é a mesma coisa. Não P é verdadeiro. Então, pelo menos nos dois é verdadeiro, ela retorna verdadeiro. E a gente vê aqui que essa fórmula, certo? P ou não P, é uma tautologia. Por quê? Porque todas as atribuições de verdade, que são essas aqui, pelas funções de interpretação, retornam verdadeiro, certo? Esse aqui, aliás, é o princípio do terceiro excluído. Na verdade, aqui deveria ser uma disjunção exclusiva, né? Mas eu estou dizendo que P é verdadeiro ou não P é verdadeiro, e não tem como existir uma outra opção. Ou uma fórmula é verdadeira, ou a negação dela é verdadeira, certo? Então essa aqui é uma tautologia. E o que seria uma contradição? A contradição é exatamente o oposto disso aqui. Uma fórmula vai ser uma contradição se todas as atribuições de verdade, pelas funções de interpretação, retornam falso. Então eu vou escrever isso aqui. Então uma fórmula é uma contradição se somente se todas as atribuições de verdade, pelas funções de interpretação, retornarem falso. A definição é parecida com a primeira, né? O que muda aqui é que
na tautologia retorna verdadeiro. Então, qual que seria aqui um exemplo de uma contradição? A gente vai ter uma contradição sempre que a gente tiver a conjunção de uma fórmula com a sua negação. Por exemplo, isso aqui. Nesse caso aqui, a gente tem uma conjunção. E a conjunção ela retorna verdadeiro se e somente se ambos aqui forem verdadeiros. Só que, pela interpretação da negação, a gente sabe que não P é verdadeiro se e somente se P é falso. Então, no caso aqui em que não P é verdadeiro, que é essa segunda interpretação aqui, a gente tem que o P é falso. Então não tem como ambos aqui serem verdadeiros. Isso aqui vai ser falso, certo? Porque não P é verdadeiro. Então isso aqui vai ser falso. E no primeiro caso, é a mesma coisa. P é verdadeiro e não P é falso. Então a conjunção dos dois vai ser falso. Como a gente tem aqui que todas as atribuições de verdade dessa fórmula aqui, pela função interpretação, retorna falso, a gente tem que essa fórmula, P e não P, é uma contradição. Beleza? Essa é a diferença entre uma contradição e uma tautologia. E o que é uma contingência, então? Bem, a contingência ela vai ser uma fórmula vai ser contingente se existir pelo menos uma atribuição de verdade que seja verdadeira e pelo menos uma atribuição de verdade que seja falsa. Então, uma fórmula é uma contingência se e somente se houver pelo menos uma atribuição de verdade que retorne verdadeiro e pelo menos uma atribuição de verdade que retorne falso. Então, um exemplo aqui de contingência, muito simples, é simplesmente P implica em Q. A gente tem aqui 4 funções de interpretação. E a gente sabe, então, que essa tabela verdade aqui, ela retorna falso apenas no caso em que o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. E ela retorna verdadeiro em todos os outros casos. E a gente vê, então, que ela cumpre esse critério aqui, né, da definição. Pelo menos uma atribuição de verdade retorna verdadeiro? Sim, essa primeira aqui retorna verdadeiro. E pelo menos uma retorna falso? Sim, a segunda retorna falso. Então, se você tem aqui que pelo menos uma retorna verdadeiro e uma retorna falso, essa fórmula aqui, P implica em Q, é uma contingência, certo? Por que ela é uma contingência? Porque ela é verdadeira em alguns casos e falsa em outros. Se fosse uma fórmula que é verdadeira em todos os casos, ela seria uma tautologia. E se fosse uma fórmula que é falsa em todos os casos, ela seria uma contradição. Beleza? Então, essa aqui é a diferença entre entre tautologia, contingência e contradição. Beleza? Então, qual que é a importância disso daqui? O que seria a relevância de uma tautologia, por exemplo? Bom, quando a gente for falar sobre axiomas, sistemas axiomáticos, a gente vai ver que todos os axiomas, como por exemplo esse daqui, que geralmente é tomado como axioma nos sistemas, eles são tautologias, né? A gente consegue verificar isso aqui por uma tabela verdade. Bem, a gente tem aqui então essa tabela verdade e a gente sabe que isso aqui é uma implicação, certo? Essa implicação aqui, ela retorna falso nos casos em que P é verdadeiro e Q implica em P é falso, né? Ou seja, no caso em que o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. E ela retorna verdadeiro em todos os outros casos. Então vamos procurar por esse caso em que o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Bom, o antecedente aqui é P. Então no caso em que P é verdadeiro, são esses dois casos aqui, certo? Beleza, então se existir o caso em que o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso, tem que ser um desses dois aqui. Vamos ver então aqui. No primeiro caso, aqui, Q é verdadeiro. Então a gente vai ter aqui, deixa eu apagar isso aqui em cima. A gente vai ter aqui nesse primeiro caso que ambos são verdadeiros. Então P é verdadeiro, Q é verdadeiro e P aqui, como repete, também é verdadeiro. Essa implicação aqui é verdadeira, certo? Então se a gente tem um verdadeiro implicando em um verdadeiro, a gente tem que isso aqui é verdadeiro também. Bom, então não pode ser esse primeiro caso aqui, o que a gente está procurando. A gente está procurando um caso em que o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Tá, então vamos ver se é esse segundo aqui. O segundo caso nos diz que P é verdadeiro, então P aqui continua sendo verdadeiro, só que Q agora é falso. Então o antecedente é verdadeiro e o consequente, que é esse aqui, é o quê? O consequente aqui é uma implicação de um falso em um verdadeiro. Só que se o antecedente dessa implicação aqui, menor, é falso, a gente sabe imediatamente que essa implicação é verdadeira, porque se o antecedente é falso,
a implicação é verdadeira. Se a gente tem o verdadeiro implicando no verdadeiro, isso aqui também é verdadeiro. E nos outros casos, a gente tem que o antecedente dessa implicação aqui, que no caso é o P, é falso. Então ele é verdadeiro também. Então não existe o caso em que o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Isso quer dizer que essa implicação aqui nunca é falsa. Em todas as interpretações, como a gente consegue ver aqui, ele retorna verdadeiro. Isso quer dizer que ele é uma tautologia. E nos sistemas axiomáticos, como a gente vai ver bem mais para frente, todos os axiomas são tautologias, apesar de isso não ser uma condição necessária. Você pode ter, por exemplo, que isso aqui é um axioma. Isso aqui é a negação do princípio de não contradição. Então isso aqui é realmente contraditório. Mas você pode sim construir um sistema que tenha isso aqui como um axioma. Não existe nenhuma, não tem nada que te proíba de fazer isso. Só que o problema é que você vai conseguir derivar fórmulas que são contraditórias. Você vai conseguir derivar fórmulas que são falsas. E isso daí inutiliza o seu sistema. Ele vai ser um sistema trivial que consegue provar como verdadeiro qualquer coisa, inclusive coisas que não são verdadeiras. Então isso aqui a gente rejeita. Apesar de ser formalmente permitido você fazer isso, a gente não faz. Né? E a gente vai ver então que em todos os sistemas axiomáticos a gente vai ter, por exemplo, fórmulas assim que são axiomas. Você pode... são axiomas não, que são tautologias. Eu tinha dado um exemplo nos primeiros vídeos dessa fórmula aqui, ó. Você pode tentar fazer a tabela verdade dela aí, você vai ver que ela é uma tautologia. Em qualquer interpretação que você der, em qualquer combinação possível de valores de verdade para P, Q e R, ela vai retornar sempre verdadeira aqui nessa coluna. Beleza? Então, esse daí foi o vídeo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!